Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Seguimos com a nossa série de resolução de questões da disciplina de História da prova da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Hoje nós vamos resolver as questões da disciplina de História do ano de 2009. Nesse ano de 2009, as questões de história elas começam na alternativa, na questão 37 e vão até a questão 38, ou seja, são 11 questões de história nessa prova, na prova desse ano. Certo? Então, a primeira questão de história, que é a questão 37, ela diz o seguinte, ó: a decisão de Portugal de recriar as casas de fundição, por onde todo o ouro extraído deveria obrigatoriamente passar, é o motivo da... O que aconteceu? A coroa portuguesa percebeu que nas Minas Gerais havia muita sonegação, certo? O quinto do rei não estava sendo cumprido, então eles decretaram a derrama e criaram as casas de fundição, em que, por exemplo, você buscava o ouro, mas você tinha que fundi-lo, certo, nas casas de fundição do governo, e lá naquelas casas de fundição, a coroa portuguesa ela pegava a sua parte, estava sedenta por recursos, obviamente. E aí isso gerou uma revolta, chamada Revolta de Vila Rica, certo? Então você precisa conhecer o processo, foi uma revolta não tão grande, tá? As casas de fundição elas ficaram, teve que engolir as casas de fundição, tal. Não foi a Guerra dos Emboabas, essa foi contra os paulistas contra os estrangeiros em 1708. Não foi as Guerras dos Mascates, que ela ocorreu lá em Pernambuco, certo? Não foi a insurreição pernambucana, que é outro nome dado às Guerras dos Mascates, e também não foi em Confidência Mineira, lá de Tiradentes, no final do século XVIII. Qual é a grande confusão aqui? É que todas essas revoltas, todos esses acontecimentos marcaram o Brasil do século XVIII, certo? Então o candidato ele pode acabar sendo confundido. Como que ele faz para eliminar? Se é casa de fundição, certo? Se está falando em ouro, você está falando em Minas Gerais, certo? Se a Inconfidência Mineira ela não se deu por causa disso, ela se deu por motivos políticos, em que os insurretos, os revoltosos, os cabeças pensantes da Revolução estavam inspirados no ideal da Revolução Francesa e não foi por uma questão de ouro, sobra por eliminação a revolta de Vila Rica, que é a alternativa D, certo? Então, você tem que saber fazer a eliminação para poder ganhar essa questão. Portanto, a questão 37 é a alternativa D. Seguimos a questão 38. Na Europa feudal, começa a ocorrer o ressurgimento e crescimento das cidades com a dinamização do comércio. Assinale a alternativa em que todos, tá? Salientem bem que isso daqui está grifado. Todos os fatos citados são causas correntes desse renascimento comercial urbano, ou seja, a questão a alternativa correta é aquela em que todos os itens são considerados causas do renascimento comercial urbano, certo? E a alternativa A, que não está incorreta, que está incorreta, não está correta, para falar a verdade, ela vai dizer o seguinte: a sucessão de invasões vikings e muçulmanas que levaram a população a se refugiar nas cidades, desenvolvendo-as, reabertura do comércio com o Extremo Oriente pela Rota da Seda, apoio ao comércio pela Organização dos Comerciantes com a Liga Hanseática. Quando você vê invasões vikings e muçulmanas, elas levaram a população a se refugiar no campo e não na cidade. Portanto, daqui você já vê que essa alternativa ela não faz sentido, certo? Vamos para a alternativa B. Fim das invasões dos povos nômades, como magiares e normandos, diminuição da população europeia devido a pandemias com a peste negra, que causaram imigração para as cidades, reabertura do comércio do Mediterrâneo, provocado pelas cruzadas. Aonde que está o erro nessa alternativa, certo? É que ela fala a diminuição da população europeia. Isso ocorreu
em razão do crescimento da população europeia, tá bom? O renascimento comercial urbano ele começa a partir do crescimento da população europeia. Tiveram as epidemias que dizimaram, como a peste negra, a peste bubônica, que dizimaram um terço da população europeia, mas depois em que eles controlam a peste, a população europeia ela volta a se expandir de novo, certo? E também entrou uns pontos de que a natureza facilitou também a produção de alimentos naquele período histórico, tá bom? Então, a alternativa B ela também não está correta, ela está incorreta. Vamos à alternativa C. A alternativa C fala o seguinte: quais são as causas desse renascimento comercial urbano? Vamos lá. A alternativa C coloca o crescimento da população europeia, perfeito. Expansão do cultivo agrícola causada pelas melhorias introduzidas como o arado e a enxada de ferro, também. Reabertura do comércio do Mediterrâneo provocado pelas cruzadas. Ou seja, essa alternativa ela é a correta porque ela está trazendo todos os elementos que causaram o renascimento comercial e urbano, que provocaram, que favoreceram, certo, o renascimento comercial e urbano. Portanto, a letra C, a alternativa C, ela é a correta da questão 38. E as outras duas, elas estão incorretas, por quê? Porque ela fala o crescimento da população europeia, expansão da produção agrícola, até aí tudo bem, reabertura do comércio do Mediterrâneo provocada pela tomada de Constantinopla pelos muçulmanos. Essa tomada de Constantinopla pelos muçulmanos, ela dificultou a reabertura do comércio mediterrâneo, certo? Ela dificultou. Os muçulmanos tomam Constantinopla em 1299, certo? Criando o Império Otomano. O Império Otomano, ele destrói o Império Bizantino, e esse Império Otomano vai durar até por volta de 1916, 1917. São mais de 600 anos. Mas isso não afetou a reabertura do comércio mediterrâneo. Pelo contrário, dificultou esse comércio e as potências europeias tiveram que buscar rotas alternativas, o que deu início a processo de expansão marítimo comercial. Tá bom? Mas tinha outras rotas também, tinha outras rotas que as cruzadas abriram, tá bom? A letra E ela está equivocada porque ela vai falar o seguinte: o crescimento da população europeia, até aí tudo bem, reabertura do comércio no Mediterrâneo provocada pelas cruzadas, tá bom? Não provocada pela tomada de Constantinopla pelos muçulmanos, surgimento dos estados nacionais que desenvolvem as cidades e protegem o comércio. Aonde que está o erro aqui? Os estados nacionais que vão ser consequência desse renascimento comercial e urbano. E não o renascimento comercial e urbano ser uma consequência do surgimento dos estados nacionais, certo? Esse renascimento comercial e urbano, que inclusive suplanta a Idade Média, que os historiadores colocam, que foram mudanças tão profundas que fizeram a dissolução da Idade Média e a formação da chamada Idade Moderna com o surgimento dos Estados Nacionais, é que mudam as coisas. Aí precisa se unificar pesos e medidas, fazer demarcações fronteiriças mais precisas, cunhar moeda, etc, etc, etc. Então, o surgimento dos Estados Nacionais é uma consequência, não uma causa do renascimento comercial urbano, certo? Então, a correta é a letra C, crescimento da população europeia, expansão do cultivo agrícola causada pelas melhorias introduzidas com o arado e a enxada de ferro, reabertura do comércio mediterrâneo provocado pelas cruzadas. Seguimos na questão 39. A Revolução Francesa é um processo social e político complexo, sendo dividido em períodos como os períodos da Assembleia Nacional, Convenção, Diretório e Consulado. Se atentem bem a essa divisão de fases na Revolução Francesa: Assembleia Nacional, Convenção, Diretório e Consulado. Assinale a alternativa em que todos os fatos citados são caracterizados do período conhecido como o Terror, o período jacobino, tá bom? Então vamos lá. A alternativa A vai dizer o seguinte: levantes camponeses na área rural,
com saques de castelo e queimas de cartório, proclamação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, predomínio político dos grupos jacobinos, chefiados por Robespierre. Essa questão ela pode levar os desatentos a acharem que ela está correta. Essa alternativa, melhor dizendo, pode levar aqueles que não prestaram atenção a achar que ela está correta. Aonde que está o erro da alternativa que está invalidando ela? A proclamação dos direitos do homem e do cidadão, ela se deu no período da Assembleia Nacional. Logo ali, quando eles depuseram o rei, por volta de 1789, ocorreu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Não foi no período do terror, certo? Por isso é que essa alternativa ela está equivocada. Os demais elementos têm a ver, sim, com o período do terror, tá bom? Fechamento dos clubes jacobinos, período político dos girondinos, fim da escravidão nas colônias, tabelamento de preço de gêneros alimentícios. Se o período do terror é o período jacobino, certo? Terror jacobino, jacobinismo. Como que você vai fechar os clubes jacobinos? Não faz sentido, certo? O período do terror não é de predomínio dos girondinos, é de predomínio dos jacobinos, tá bom? Então, a alternativa B também está equivocada. Predomínio político dos grupos jacobinos, perfeito, chefiados por Robespierre, instituição de um tribunal revolucionário, comitês revolucionários, sim, tribunal revolucionário que inclusive decide julgar o rei Luís XVI como culpado e ele é decapitado, tabelamento de preços alimentícios e fim da escravidão nas colônias. Perfeito, esse é o C, é o correto, a alternativa C, ela é a correta. Alternativa D, invasão da França pelos exércitos da Áustria e da Prússia, fim dos direitos feudais, confisco de bens da igreja, elaboração da Constituição. Essa alternativa B, ela também pode levar os mais desavisados ou aqueles que não prestaram atenção a achar que ela está incorreta, que ela está correta, mas na verdade ela está incorreta. Por quê? Porque nesse período não elaborou-se uma Constituição, certo? Então, você não pode colocar, ocorreu sim a invasão dos exércitos, os exércitos austríacos e prussos, a Prússia e a Áustria, em conluio com o rei Luís XVI, que inclusive ele revela segredos militares aos austríacos e aos prussianos, certo? Para invadir a França e derrubar o governo. Ocorreu sim essa invasão, ocorreu o fim dos direitos feudais e os confiscos de bens da igreja, mas não a elaboração de uma Constituição. Inclusive é importante salientar que o Luís XVI ele foi decapitado com base na acusação de alta traição, porque, segundo consta relatos, certo? Ele foge da prisão, primeiramente, ele se refugia na Áustria, organiza um exército austríaco e prússio para tentar retomar o poder, e durante os desdobramentos da guerra descobre-se que ele revelou segredos militares franceses para os inimigos austríacos e prussianos, certo? Então, ele é condenado ele é considerado um traidor nacional e é condenado à morte e decapitado, certo? Então, essa que foi a acusação. A acusação de decapitação do rei Luís XVI não foi pelo fato dele ser rei, tá bom? Foi pelo fato dele ter revelado segredos militares aos inimigos durante a invasão da França por tropas austríacas e prussianas. E aí vai dizer o predomínio político de Napoleão, isso não aconteceu no período do terror, certo? Isso aconteceu no período do consulado, tá? Posteriormente ele impõe um ritmo próprio. Expulsão dos exércitos estrangeiros ocorreu, campanha no Egito também não, e reintrodução das colônias também não. Ou seja, a alternativa correta é a alternativa C. O período do terror, houve o predomínio político do grupo dos jacobinos, chefiados por Robespierre, instituição de um tribunal revolucionário e comitês revolucionários, tabelamento de preços de gêneros alimentícios e fim da escravidão nas colônias. Seguimos agora para a questão 40. Questão 40 vai dizer o seguinte: o reinado de Luís XIV, de 1661 a 1715, ou seja, reinou por longos anos, marcou o apogeu do absolutismo na França, certo? Foram mais de 50 anos de domínio.
Durante o seu governo, em 1685, ele aboliu o Edito de Nantes, que provocou, primeiro, antes de você responder a questão, você precisa saber previamente o que era o Edito de Nantes. O Edito de Nantes foi um acordo, certo, feito ali por volta de 1575, se não me engano, aqui falhou um pouco a memória, mas em que ele tinha o seguinte objetivo, garantir aos huguetones, que eram protestantes que viviam dentro da França, o direito à tolerância religiosa, ou seja, eles fizeram o Edito de Nantes, algumas décadas antes, dando aos huguetones o direito de exercerem a sua religião, tá bom? Por razões econômicas, que eles tinham muito dinheiro. E a França, ela era predominantemente católica e muito importante no tabuleiro religioso contra o protestantismo, certo? A Igreja Católica via a França como importantíssima. Se a França caísse para o protestantismo, a religião católica ela ficaria em maus lençóis na Europa, certo? Mas eles acabaram, por questões econômicas, fazendo o Edito de Nantes. Quando não tornou-se mais necessário a existência desse Edito de Nantes, o governo de Luís XIV foi revogou o Edito de Nantes. O que provocou isso daí? Vamos lá, vamos ler as alternativas. A cisma com a Igreja Católica que não concordava com os termos do documento. Equivocado. O Edito de Nantes foi feito por pressão da Igreja Católica para que se expulsasse de vez qualquer forma de protestantismo ou qualquer protestante da França, certo? Grande entrada de divisas que vieram com os protestantes expulsos da Espanha. Também não. Ocorreu o quê? Uma fuga de divisas desses protestantes. Tá bom? Eles foram embora, eles deixaram e levaram seus capitais juntos. Um equilíbrio maior na balança de poder, pois o Edito limitava a atuação do Conselho de Estado. Também não. Era uma questão religiosa, não propriamente uma questão de política. Grande evasão de capitais levados por protestantes que deixaram o país. Perfeito. Só com a explicação que eu dei no tocante ao Edito de Nantes, você já consegue saber qual é a alternativa correta. E um período de liberdade religiosa na França, pelo contrário, foi seguido de um período de extrema repressão para com quem não professava a religião católica e de muita intolerância, ou seja, a abolição do Edito de Nantes ela provocou grande invasão de capitais levados por protestantes que deixaram o país. Muitos deles foram ou para a América, certo? Para onde hoje é os Estados Unidos, ou para a Inglaterra, mas principalmente para a América. Portanto, a questão 40 é a alternativa D. Vamos à questão 41. Vai trazer o seguinte fragmento de texto. A primeira medida tomada pelo regente Dom João VI, está faltando dizer Dom João VI, ao chegar ao Brasil, foi decretar a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Isso foi feito por volta de 1808, 1809. Tá bom? Logo quando eles chegaram, ele já abriu os portos às nações amigas, no caso, era a Inglaterra. Só que tomem cuidado com essa questão, tá bom? Vamos ler as alternativas certinha para eliminar. Vamos lá. Tal fato, vamos pela E primeiro, ó, criava condições igualitárias quanto à tributação alfandegária no comércio com Portugal, no comércio com Portugal e com todas as demais nações. Essa alternativa ela está equivocada porque ocorreu a abertura dos portos às nações amigas. A França, por exemplo, era uma nação inimiga naquela época e com certeza não teria os portos abertos à França. Os portos brasileiros não seriam abertos à França. A nação que era basicamente amiga de Portugal nessa época eram os ingleses, certo? Beneficiava a França, com essa informação você já invalida a E e invalida a D, certo? Porque beneficiava a França, favorecida pela redução das tarifas alfandegárias, nas evoluções nas relações bilaterais. Se tivesse colocado beneficiava a Inglaterra, estaria correto, mas a França está incorreta.
contrariava, num primeiro momento, os interesses dos comerciantes brasileiros. Pelo contrário, tomem cuidado, os comerciantes brasileiros queriam justamente o fim desse monopólio dos portos. Eles queriam comercializar diretamente com a nação amiga, no caso, a Inglaterra. Prejudicava a Inglaterra, que passaria a sofrer concorrência com outros países do comércio no Brasil, não prejudicava a Inglaterra, porque a abertura dos portos às nações amigas ocorreu principalmente para beneficiar a Inglaterra, que era basicamente uma das poucas nações amigas de Portugal naquele período histórico, tanto é que Dom João VI contrariou um poder muito grande naquele momento, que era o poder napoleônico, certo? Então, a alternativa A, que sobrou e a correta, significava, na prática, o fim do pacto colonial. Portanto, a questão 41, que ela fala que tal fato, certo, a abertura dos portos às nações amigas, ela significava, na prática, o fim do pacto colonial, certo? Vamos à questão 42. As causas da Conjuração Baiana em 1798 estão relacionadas com... Foram duas revoltas ou dois movimentos que marcaram o declínio do domínio português no Brasil, certo? Foi a Inconfidência Mineira, de 1790, 1795, por aí, e a Conjuração Baiana, de 1798, certo? E as causas da Conjuração Baiana estão relacionadas com... Vamos daí para A de novo, para que a gente possa fazer uma eliminação e explicar certinho as coisas. A prisão de oficiais das unidades militares da região com a finalidade de impedir manifestações contra o rigor do fiscalismo português. A Conjuração Baiana, ela ocorreu por questões relacionadas à escassez de alimento, certo? Era uma questão de comida, entendeu? Tanto é que foi uma das poucos movimentos em que houve adesão popular, tá bom? Então, prisão de oficiais de unidades militares não está correta. Conflito entre colonos e jesuítas decorrente da utilização de escravos indígenas nas plantações da região. Nesse período histórico, 1798, os jesuítas já haviam sido expulsos do Brasil, certo? De todos os domínios portugueses, os jesuítas foram expulsos por meio das reformas pombalinas, lá por volta de 1750, 1760, por aí, tá bom? Então, eles foram expulsos por uma questão política. Portugal achava que os jesuítas estavam muito influentes, então eles expulsaram essa ordem religiosa dos jesuítas em favorecimento a outras ordens religiosas, os capuchinos, os franciscanos, os beneditinos, tá bom? Então, muita gente acha que foi um conflito com a igreja. Não foi um conflito basicamente do Pombal com a igreja, foi um conflito com uma ordem religiosa específica, que eram os jesuítas. E não foi tanto por questões religiosas, como muito pensa, foi por questão de dinheiro, por questão econômica e de poder, certo? O aumento de impostos que generalizou a insatisfação de toda a sociedade com a metrópole, desde a alta aristocracia até as camadas populares, fazendo subir as tensões coloniais. Realmente, a Conjuração Baiana, ela era uma insatisfação que agregava tanto setores da alta aristocracia quanto setores das camadas populares, mas não ocorreu por conta de aumento de impostos, certo? A C também está equivocada. E a B, reações contra os privilégios comerciais lusitanos na região e o interesse da Inglaterra no monopólio do comércio. Não ocorreu por causa de uma questão de influência, de pacto colonial. Ou seja, não foi por essa questão dos privilégios comerciais lusitanos. Ela ocorreu por causa da questão A, contradições sociais e agravamento da escassez de alimentos, uma vez que a área de plantio para subsistência diminuiu diante do avanço da lavoura canavieira, ou seja, foi um período, foi uma revolta causada muito mais por fatores locais, certo, de dificuldade da população de obter comida, do que basicamente por uma disputa política mais acima. O que quer dizer isso daí? Quando tem escassez de alimento, é muito difícil segurar as pessoas, porque quando a pessoa está com fome, ela raciocina violentamente, é o nosso instinto,
Todos nós somos assim. O ser humano ele é um animal. Com fome, ele raciocina muito mais com base nos seus instintos. Podem observar, muitos de nós, quando a gente está de barriga cheia, a gente está feliz, está tranquilo, está ótimo, mas quando está de barriga vazia, está com fome, a situação fica bem difícil. Imagina você ficar submetido a privações alimentares de mais de um dia, de meses de privação alimentar. Com certeza você vai ficar de mau humor e propenso a partir para a violência ou para o roubo, né? A nossa questão moral ela é flexibilizada pela fome. Bom, vamos lá. A questão 43 vai trazer de novo aqueles reis do século XVIII, que não é tão difícil, essa questão ela é fácil. No século XVIII, alguns governantes de países europeus, como Frederico II, rei da Prússia, José II, imperador austríaco, tentaram aplicar princípios do iluminismo, como a tolerância religiosa, o desenvolvimento da ciência e a educação e o fim da tortura, mas sem abrir mão do governo absolutista. Esses governantes ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos. Tá? Não tem segredo essa questão. Os déspotas esclarecidos eram reis que aplicaram certos princípios do iluminismo, desenvolveram, de certa forma, a ciência, aboliram a tortura, mas sempre com o fim de manter o absolutismo. Pode-se considerar os déspotas esclarecidos como absolutistas reformados. Eles faziam concessões para tentar conter avanços revolucionários ou um descontentamento que pudesse descambar numa revolução, como descambou na França, por exemplo. Eles tinham horror do que aconteceu na França em 1789 e eles faziam de tudo, inclusive concessões à burguesia também, concessões econômicas à burguesia, que a França não fez, esses países fizeram e evitaram um 14 de julho de 1789. E esses governantes, esses reis, eram conhecidos como déspotas esclarecidos, certo? Não eram os reis filósofos, não eram os reis iluminados, não eram os déspotas progressistas, muito menos os reis sábios. Muitos desses governantes, eles eram verdadeiros beócios, verdadeiros pessoas altamente manipuláveis. Bom, vamos lá, questão 44. As condições de trabalho nas indústrias inglesas do século XVIII eram precárias e punham em risco a vida e a saúde do trabalhador, o que produziu rebeliões e movimentos operários. Na década de 1830, na Inglaterra, ganhou importância o cartismo, que o cartismo era um movimento operário de massa inglês. Então você precisa saber o que é o cartismo, senão você fica com dificuldade de ganhar a questão. E aí pode chutar errado, tá bom? Porque essa questão ela não está tão difícil. Então, ele vai dizer o seguinte, ó, o cartismo é o quê? Se caracterizava pela destruição das máquinas industriais pelos trabalhadores? Não, certo? Isso era um movimento que ele reivindicava mais direito aos trabalhadores, mas não era um movimento contra as máquinas, tá bom? Existiu sim um movimento contra as máquinas, mas não foi o cartismo. Reivindicava o voto masculino universal para todos os ingleses? Sim, essa que é a questão correta. Eles reivindicavam o voto universal masculino para os ingleses, certo? E também melhorias para os trabalhadores. Não reivindicava a manutenção do trabalho infantil, certo? Não visava obter recursos para pagar o enterro dos trabalhadores e também não objetivava ampliar a jornada de trabalho para 40 horas semanais. Se nós estamos falando do cartismo, isso significa que é um movimento que visava melhoria para os trabalhadores, significa que eles não vão objetivar ampliar a jornada de trabalho. É muito mais fácil eles quererem diminuir a jornada de trabalho do que aumentar a jornada de trabalho. Portanto, a letra B, que é a correta, reivindicava o voto universal masculino para todos os ingleses. Vamos à questão 45. Leia atentamente os itens abaixo. Unidade 1.
crescimento das unidades rurais como fornecedoras de insumos industriais, ruralização incentivada pelas invasões germânicas, poder político descentralizado e relações de nobreza marcadas pelos laços de sucedania e vassalagem. A 4 vai dizer direitos, deveres e privilégios iguais entre pares e entre esses e os demais membros da sociedade. E 5, desenvolvimento da escolástica, conjunto de teorias teológico-filosóficas que dominavam o conhecimento. Assinale a única alternativa em que todos os itens listam fatos referentes ao feudalismo, tá bom? Não está falando do Renascimento, não está falando do Iluminismo, feudalismo. Então, vamos lá. O crescimento das unidades rurais como fornecedoras de insumos, isso está ligado ao feudalismo? Isso não está ligado ao feudalismo. Isso está ligado ao período da Revolução Industrial, porque nós estamos falando de indústria. Como que você vai falar de indústria no período feudal, certo? Ruralização incentivada pelas invasões germânicas. Todos nós sabemos que a invasão dos bárbaros, a invasão dos germânicos, ela provocou o fim do Império Romano, certo? Na chamada Antiguidade Tardia, e ela provocou o processo de ruralização, certo? Da Europa, em que você criava feudos fortificados, rurais, em que você não tinha um poder central, você tinha um poder local muito forte. Ou seja, a 2 ela está atrelada ao feudalismo. Vamos lá, poder político descentralizado e relações entre a nobreza marcado pelos laços de sociedade e vassalagem. O feudalismo é isso daqui, certo? Então, a 2 e a 3 também está condizente com o feudalismo. A 4 vai dizer o seguinte: direitos e deveres e privilégios iguais entre pares e entre esses e os demais membros da sociedade. Quando você fala de direitos e deveres iguais, certo? Você não está falando de feudalismo. Feudalismo era uma sociedade extremamente estratificada, certo? Então, a 4 ela não está condizente com o feudalismo. Vamos analisar a 5 agora. Desenvolvimento da escolástica, conjunto de teoria teórico-filosóficas que dominavam o conhecimento. Durante o período feudal, teorias teológico-filosóficas eram as predominantes, certo? Você não tinha uma filosofia totalmente separada da religião. E eles desenvolveram uma teoria chamada da escolástica, portanto, também a alternativa 5 pode confundir, mas é importante se atentar a isso, também refere-se ao feudalismo, portanto, é a 2, a 3 e a 5. Qual é a alternativa em que tem 2, 3 e 5? É a alternativa D. Portanto, a questão 45, a alternativa D é a correta. Seguimos com a questão 46, já para o final da resolução de questões. Foram poucas questões nesse ano e questões bem curtas. Vamos lá. Leia atentamente os itens abaixo. Transformação do Paraguai na nação mais rica e industrializada da América do Sul. 2. Fortalecimento e modernização do Exército Brasileiro. 3. Transformação da instituição militar brasileira num instrumento de contestação ao Império Escravista. 4. A adoção pelos integrantes da instituição militar brasileira de postura favorável à manutenção da monarquia. E 5. Diminuição da dívida externa brasileira. Pronto, vamos lá. Assinale a única alternativa em que todos os itens listam consequências da Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Vamos lá. A Guerra da Tríplice Aliança transformou o Paraguai na nação mais rica e industrializada da América do Sul? Não transformou, pelo contrário, destruiu o Paraguai, que era uma nação considerada relativamente rica, não tão rica e não tão industrializada como a historiografia paraguaia coloca. Tem uma discussão muito complexa sobre isso. Os historiadores paraguaios costumam dar um caráter superlativo e potencializar o Paraguai daquele período. A historiografia de esquerda embarcou nesse exagero, tá bom? Não vou dizer que é uma mentira, mas é um exagero. Mas o Paraguai ostentava certos números razoáveis ali de econômicos que foram perdidos na Guerra da Tríplice Aliança.
com a Guerra da Tríplice Aliança, e sobrou-se apenas 0,5% da população masculina do Paraguai. O Paraguai sofreu muito, foi muito dizimado. A consequência da Guerra da Tríplice Aliança sobre o fortalecimento e modernização do Exército Brasileiro, ou o Exército Brasileiro foi a instituição que saiu fortalecida da Guerra da Tríplice Aliança, certo? E contribuiu bastante no processo de proclamação da República, juntando o fortalecimento político após a Guerra da Tríplice Aliança e o positivismo, certo? Transformação da instituição militar brasileira no instrumento de contestação do Império Escravista, perfeito, também. Ou seja, a 2 e a 3, elas estão condizentes com as consequências da Guerra da Tríplice Aliança. A adoção pelos integrantes da instituição militar brasileira de postura favorável à manutenção da monarquia. Incorreto, foi o contrário. Após a Guerra da Tríplice Aliança, cresceu dentro do Exército a crítica à própria monarquia, certo? A crítica à própria monarquia. E diminuição da dívida externa brasileira foi o contrário, o Brasil saiu ainda mais endividado da guerra contra o Paraguai, certo? Da Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, que é o termo correto a ser feito, né? Tem uma rivalidade muito grande. Os paraguaios falam Guerra da Tríplice Aliança e o pessoal que é mais favorável à historiografia de esquerda fala Guerra da Tríplice Aliança, tal, não pode culpar o Paraguai, e o pessoal, os brasileiros, costumam falar Guerra do Paraguai. Mas, na verdade, ela foi uma guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, porque tinha a Tríplice Aliança, formada pelo Império Brasileiro, e as duas repúblicas, que era a Argentina e o Uruguai, contra o Paraguai, certo? A Tríplice Aliança porque formou 3 países contra 1, certo? Portanto, as consequências da Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, ou do Paraguai contra a Tríplice Aliança, tanto faz, foi o fortalecimento e modernização do Exército Brasileiro e a transformação do Exército Brasileiro num instrumento de contestação do Império Escravista. Portanto, a letra C, que é a correta. Vamos à questão 47. A questão 47 vai trazer o seguinte, ó. Vai trazer 4 pontos aqui para a gente analisar. Formação de companhias de comércio com a Companhia das Índias Ocidentais, prioridade máxima às políticas de povoamento das colônias para fortalecimento das trocas comerciais com a metrópole, obtenção de metais por meio da exploração colonial, incentivo à produção manufatureira nas colônias, estocagem de lingotes de ouro e prata. Vamos lá. Assinale a única alternativa em que todos os itens listam características do mercantilismo espanhol, conhecido pelo apelido de bulionismo. Tá bom? Eu confesso que eu não sei por que o mercantilismo espanhol tem esse nome. Eu poderia até pesquisar para vocês. Quais eram essa característica do mercantilismo, a característica geral do mercantilismo? Que era incentivo à produção manufatureira, mas não nas colônias, tá bom? Era manufatura, balança comercial favorável, unificação de estados nacionais, exportação sempre, importação quase nunca, pelo preceito da balança comercial favorável. Então, no mercantilismo, você tem a formação de companhias de comércio como a Companhia das Índias Ocidentais, você não tinha no mercantilismo espanhol, certo? Você até tem a formação de companhias das Índias Ocidentais, mas não no mercantilismo espanhol, certo? Prioridade máxima política de povoamento das colônias com fortalecimento de trocas comerciais com a metrópole. Onde que está o erro dessa alternativa? Você não tinha uma prioridade de políticas de povoamento das colônias. Você tinha uma prioridade de uma política de exploração exploração das colônias. Tá bom? Por isso que essa alternativa ela está equivocada. Obtenção de metais por meio da exploração colonial. Correto. A 3 está correta. Incentivo à produção de manufatura nas colônias. Incorreto. O incentivo não era da produção de manufatura das colônias. O incentivo era da exploração mineira ou exploração
agrícola, do açúcar, no caso, produzindo a matéria-prima, nas colônias, entendeu? Era proibido produzir manufatura nas colônias, inclusive, você produzir qualquer manufatura nas colônias poderia dar pena de morte, em alguns casos. Estocagem de lingotes de ouro e prata, com certeza. Ou seja, a alternativa correta, que tem a ver com o mercantilismo espanhol, denominado de bulionismo, é a obtenção de metais por meio de exploração colonial e estocagem de lingotes de ouro e prata, portanto, a letra E é a correta. Seguimos para a questão 48, última questão da prova de história. Esteve relacionado às causas da revolta de Beckmann, as. A revolta de Beckmann ela ocorreu por volta de 1864, certo? 1684, melhor dizendo, estou 200 anos atrasado, ela ocorreu no Brasil colonial. Ela ocorreu no Maranhão entre 1684 e 1685. E ela teve como norte a revolta de proprietários rurais locais contra a escravização dos indígenas, certo? Por quê? Porque os jesuítas proibiram a escravização dos indígenas, certo? Eles incentivaram a proibição da escravização dos indígenas, só que naquele momento histórico, no século XVII, havia-se também uma certa dificuldade em você obter mão de obra escrava. É fato que os latifundiários coloniais brasileiros eles tinham uma preferência pelo uso da mão de obra negra, certo? Que era considerada mais dócil, considerada mais fácil de adquirir, mas também ela era mais cara, tá bom? Então, dando essa informação, conhecendo os motivos, o local, o ano e os motivos que levaram às revoltas, ou seja, quando você analisar as revoltas que ocorreram no Brasil, tanto do período colonial quanto as revoltas que ocorreram no período regencial e imperial, você tem que sempre situar no tempo, certo? Quando que ocorreu, o local que ocorreu e os motivos que ocorreram. E se quisesse aprofundar um pouco mais, quais eram os atores sociais envolvidos, certo? Portanto, com essa informação que eu dei sobre a revolta de Beckmann, que ela foi causada pela proibição da escravização indígena, você já vê que a letra A, elevação do Recife à condição de vila, município, o que provocou forte reação dos holandeses, não foi na revolta de Beckmann, foi na revolta dos mascates, certo? Obstáculos que os jesuítas impõem à escravização dos indígenas, correto. Esse é o motivo. Conflitos entre colonos pela disputa das riquezas auríferas, também não está correto. Ideal republicanista, estando seus líderes influenciados pela independência dos Estados Unidos. A revolta de Beckmann ela aconteceu 100 anos antes do processo de independência dos Estados Unidos, não tinha como eles adivinharem. Forte desejo de independência inspirado pelos ideais iluministas, também, como você vai falar, ideal iluminista no Brasil do século XVII, lembrando que ocorreu entre 1684 e 1685, portanto, a única alternativa correta e a única que faz sentido é a letra B. As causas da revolta de Beckmann foram obstáculos que os jesuítas impunham à escravização dos indígenas. Bom, é isso, resolvemos nossas questões, obrigado pela atenção de todos vocês e seguimos com nossos estudos.